Muito boa noite, bem-vindo ao Bloomberg. Pode ser o Eurogrupo mais importante para Portugal. A Grécia conseguiu condições melhores para o empréstimo da Troika. Portugal tenta uma receita parecida. A França aperta o cerco a Londres, quer transferir para a zona euro os poderes da maior praça financeira europeia. O euro é para o bem e para o mal, é a mensagem de França para David Cameron. O fim do ano está aí, as carteiras de investimento para 2013, com os comentários de Diogo Santos Teixeira, Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite, às três. O antigo comissário europeu Pedro Solbes e ex-ministro da Economia de Espanha defende que nenhum país deve ser do euro e sublinha que os países da moeda única devem trabalhar em conjunto para evitar o retrocesso na integração europeia. Numa entrevista exclusiva ao Económico, o antigo responsável europeu considera também que o BCE tem um poder ainda limitado. O antigo ministro da Economia espanhol e antigo comissário europeu não tem dúvidas de que o euro é irreversível e que a Europa deve fazer tudo para evitar a saída de um Estado-membro. El euro, cuando lo concebimos, es una moneda única en la que se entra, pero ya no se sale. No se sale quiere decir que el que saliera un solo país sería romper el principio de continuidad. Yo personalmente creo que no debe salir ningún país. País que ha entrado, debemos ayudarle a que haga frente a sus responsabilidades con todos los esfuerzos necesarios, pero hay que intentar por todos los medios que los países se queden formando parte del euro. Apesar de haver uma disputa entre norte e sul da Europa, o antigo comissário acredita que a Alemanha está a cumprir o seu papel. Que Alemania es muy sensible al euro. Alemania es muy sensible al proceso de integración europea y Alemania es perfectamente consciente que sin el euro todo el proceso de integración europea puede estar en tela de juicio. Seguramente hay una parte de opinión pública alemana que todavía echa en falta el marco. Sin embargo, yo creo que la gente más educada en Alemania, que conoce mejor la situación, tiene que reconocer que el euro ha protegido enormemente a Alemania durante la crisis. O problema não foi do velho continente, a crise veio mostrar as fragilidades da construção europeia. La crisis nace en Estados Unidos, pero sin embargo es mucho más grave en Europa. ¿Por qué? Porque no tenemos los mecanismos nacionales para hacer frente a la crisis, básicamente la devaluación, que ya habíamos perdido, pero tampoco tenemos un Banco Central Nacional que actúe de prestamista de último recurso y que actúe en otros términos. E por isso é preciso ter um Banco Central mais forte. El BCE tiene capacidad limitada, recursos limitados y, digamos, necesita de otro tipo de apoyos y de otro tipo de actuaciones. El BCE, y ese es un punto de crítica por parte de algunos, entra también en la parte fiscal, es decir, en la consolidación de los presupuestos, porque considera que es fundamental para poder tener mayor margen de actuación en la política monetaria. Algunos dicen ese no es el papel del BCE, ese es el papel de la Comisión Europea y debería jugarse de otra forma. Son visiones y que son perfectamente discutibles. Mi opinión, sin embargo, es que el BCE ha hecho un excelente papel en esta crisis y ha ayudado mucho a resolver los problemas. O antigo comissário europeu sublinha que a Europa tem de trabalhar em conjunto e é preciso dar tempo para cada Estado-membro implementar as medidas necessárias, para que isso não seja demasiado traumatizante para os povos de cada país. Como o ex-ministro da Economia de Espanha, prefere não falar dos assuntos internos do país, mas acredita que o executivo de Mariano Rajoy está a dar os passos corretos. Moody's cortou o rating aos dois fundos de resgate da União Europeia, consequência da redução do rating de França. A perspectiva mantém-se negativa, o que indicia um novo corte no futuro. A agência de rating que retirou o AAA à França veio agora reduzir também a notação dos dois fundos que têm servido para financiar os países sobre a alçada da Troika, Grécia, Irlanda e Portugal. A Moody's considera que se o segundo maior financiador do euro não tem notação máxima, o fundo de resgate também perde qualidade, algo a que Bruxelas já reagiu. O presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, Klaus Regling, diz em comunicado que esta é uma decisão difícil de compreender porque não tem em conta o quadro institucional sólido do mecanismo, os compromissos políticos e a estrutura do seu capital. Olhamos então para este Eurogrupo. Nuno, muito boa noite.
Pode ser um ponto de viragem naquela que tem sido a estratégia de Portugal de ser o bom aluno da Europa. Podemos ter aqui Portugal a reclamar para si aquilo que a Grécia parece já ter conseguido. Podemos, quer dizer, são sem dúvida uma excelente notícia, eu creio, para a Grécia, eventualmente para Portugal e para os outros países que estão debaixo de pacotes de assistência, mas também e sobretudo para a Europa como um todo e para o projeto de integração. Acho que essa é a notícia e esse é de facto o bloco que sai mais, é o conjunto da Europa que sai mais fortalecido. E não só os Estados em particular. Obviamente que a Grécia entrou na terceira fase, no terceiro estágio, terceiro pacote de ajuda, que ao fim e ao cabo isto é um terceiro pacote de ajuda, que envolve ao fim e ao cabo uma reestruturação da dívida novamente, não é? Um plano de recompra de obrigações essas tinham sido emitidas, por sua vez, no início deste ano, no swap que houve ao abrigo da participação do setor privado no plano de ajuda à Grécia, portanto ao perdão de dívida, portanto esses investidores vão ser chamados novamente a perdoar ainda um pouco mais de dívida, para manter a dívida da Grécia num nível mais sustentado. Temos a extensão também dos prazos dos financiamentos à Grécia, uma redução dos juros e mais 2 anos para cumprir os objetivos orçamentais. Portanto, a Grécia já conseguiu isto. Obviamente, e nós estamos aqui à vontade para dizer, sempre dissemos que o programa português, apesar de já não ser tão violento quanto o grego, não era execuível e continuamos a achar que não é execuível. Já dissemos isto aqui várias vezes. Agora, também percebemos que nos meandros da Europa e da diplomacia económica e da diplomacia política, estas coisas não são automáticas. Obviamente, claro, já está toda a gente a perceber que isto tem que ser boas notícias para Portugal, como é óbvio. Agora, eventualmente não será ainda no âmbito do próximo Eurogrupo que Portugal vai conseguir já uma extensão do prazo ou um aliviar do seu processo de ajustamento. Mas é algo que estará emergente, digamos. Diogo, curiosamente, a Irlanda parece não estar muito interessada nestas condições. Isto é porque o trade-off entre conseguir estas condições e a forma como se é percepcionado pelo mercado torna esta opção mais desvantajosa? Sim, é óbvio. A Irlanda não está, digamos, com tanta necessidade, tendo em conta o seu nível de endividamento sobre PIB, e mesmo em termos de peso da ajuda sobre o PIB no seu conjunto, a Irlanda não está tão com pressa de obter melhores condições e tem uma situação de financiamento que já se tornou um bocadinho mais favorável junto dos mercados. No caso de Portugal, temos que ver que esta ajuda suplementar, se aplicarmos as regras gregas no seu conjunto, corresponderia a cerca de 1,2% a 1,4% do PIB por ano durante 10 anos de poupança. Ou seja, estaríamos a poupar os juros durante 10 anos da parte do financiamento dada em empréstimos bilaterais dos Estados da zona euro e através do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que corresponde a corresponde a 2/3 dos 78 mil milhões de euros que tivemos como financiamento. A uma taxa média de 4%, portanto é basicamente fazer as contas e ver que dá cerca de 2 mil milhões de euros de poupança só em termos de juros anuais poupados durante 10 anos. Portanto, estamos a falar, de facto, de um impacto para Portugal significativo para um país que, contrariamente à Irlanda, ainda está um bocadinho, digamos, debaixo do nível de água em termos de programa de ajustamento e, portanto, necessita desta ajuda para portanto, nem sequer pode, no fundo, o que estás a dizer é que nem sequer pode equacionar muito esta coisa do custo-benefício ou do trade-off, porque precisa, de facto, de aceitar. Necessitamos desta ajuda, basicamente, para estarmos um bocadinho mais à vontade no caminho da convergência orçamental. Isto significaria o quê? Significaria, basicamente, já não precisaríamos de fazer mais esforços suplementares para além dos que já fizemos, que são muitos, o que significaria também que daríamos um bocadinho mais de ar à nossa economia, ao nosso consumo, para permitir que 2013 seja um ano não de continuação do afundamento, mas de regresso a um certo crescimento e de viragem para a economia portuguesa. Diogo, e como dizia não há pouco, ainda não seria neste Eurogrupo que iríamos ter uma resposta para Portugal relativamente a estas condições, mas achas possível, e dado que a Alemanha não parece muito disponível para estar aqui a aplicar a mesma receita a outros países em dificuldades, parece-te possível que um acordo pudesse chegar antes das eleições da Alemanha, que isso estamos a falar de mais um ano, agora puxando aquilo que eu disse, de mais austeridade? Certo. Eu creio que, ou espero,
que esse bom senso exista por parte dos líderes europeus. A situação grega sempre foi um pouco mais desesperada do que a situação portuguesa, mas, enfim, os efeitos das políticas que estão a ser feitas tanto na Grécia como em Portugal têm tido efeitos relativamente similares, embora diferentes na escala, mas bastante similares. Basta pensar que, efetivamente, o nosso saldo orçamental primário já estará muito próximo de zero e, portanto, neste momento, o nosso déficit é quase na totalidade explicado por uma componente de juros e, portanto, à medida que vamos aprovando maiores medidas de austeridade, que essas medidas de austeridade têm consequências económicas na atividade económica, que isso tem consequência nas receitas e obriga a que sejam tomadas mais medidas do lado da despesa, que, por sua vez, têm consequências económicas também bastante sérias, aquilo que acontece é que, estando na situação em que estamos atualmente, continuarmos numa espiral, enfim, complexa, que não resolve, que empobrece simultaneamente a população e que não resolve efetivamente o problema das contas públicas. Nesse sentido, o tal período de carência de juros, que seria a maior diferença para Portugal, a diferença na taxa de juros não é muito significativa para nós, poderia efetivamente dar as condições para que as políticas que estão a ser feitas não tivessem os impactos negativos que estão a ter e que, portanto, aumentassem enormemente a sua probabilidade de sucesso. Nesse sentido, é de agradecer à Grécia ter conseguido este acordo por nós, não é? Porque certamente não veio da nossa parte toda Mas já esta se justifica consequência. não tendo vindo da nossa parte e justamente Portugal tem-se pautado por ser o país que tudo aceita e nada pede. Não queremos nem mais dinheiro, nem mais tempo. Nem mais tempo, é essa a célebre frase. essa Está na altura de facto, ter uma frase nova. Aproveitar a boleia da Grécia. Eu acho que sim, acho que na discussão deste Orçamento de Estado de 2013 foi muito claro um sentimento generalizado, incluindo nas bancadas dos dois partidos da coligação governamental, que ninguém acreditava, por todos os efeitos, nos números que estavam efetivamente neste orçamento e que, portanto, é um orçamento esperançoso, digamos assim, mas que não se baseia, pelo menos na experiência recente, enfim, ou a experiência recente dir-nos-ia, que é um orçamento que, tendo previsto uma queda do PIB de cerca de 1%, estará certamente, enfim, destinado a não ser cumprido, como aliás tem sido moda nas últimas discussões orçamentais mensais que temos tido já de 2012. E, portanto, nesse sentido, esta inversão de discurso é sempre uma inversão extremamente complicada a nível político. Trata-se de um governo que esteve desde o início a dizer: nós queremos ir mais longe, nós não queremos mais tempo, não queremos mais dinheiro, queremos fazer ainda mais do que aquilo que nos estão a pedir. É uma inversão de discurso complicada para o governo, como aliás também é para a Europa, que já jurou várias vezes que nunca iria fazer o que está a fazer atualmente, mas é uma inversão de discurso profundamente necessária para que efetivamente saiamos mais coesos de todo este processo de ajustamento. Acho que o front-loading que foi feito foi claramente uma opção errada, pelo menos para o caso da Grécia e para o caso português, e portanto é necessário fazer essa correção antes que efetivamente todo um ajustamento que é necessário seja posto em causa apenas por este erro de aplicação desse ajustamento. Nuno, o Diogo dizia que tínhamos que agradecer à Grécia aquilo que poderá resultar em melhores condições também para Portugal. Eu pergunto, devemos agradecer à Grécia ou também temos a agradecer ao FMI, que já há uns meses desde que reconheceu o erro tem de facto tomado aqui uma postura muito diferente? Sim, eu acho que todos os intervenientes têm tido a percepção de que o processo de ajustamento, e o Diogo disse há pouco, que o front-loading foi de facto errado, ou seja, o que ele quer dizer com isto? Quer dizer que o esforço de ajustamento ser feito nos primeiros anos dos programas, não é? E serem demasiado violentos e o impacto macroeconómico que isso tem não ter sido bem avaliado por parte das entidades que estavam a patrocinar este tipo de ajustamento. Eu creio que o front-loading e este processo de ajustamento no passado, nos primeiros anos do programa, não é forçosamente mau. Aqui o grande problema foi, de facto, as economias mundiais, de forma sincronizada, entrarem exatamente com o mesmo tipo de políticas e, portanto, gerarem aqui um efeito
um efeito que foi grandioso no ponto de vista contracionista, não é? Portanto, se fosse só a Grécia a fazer um ajustamento com a maior parte desse ajustamento a ser feito e ser pesado nos primeiros anos do programa, tudo bem, mas não era só a Grécia, não é? Temos problemas nos Estados Unidos, temos problemas na Europa, a situação conjuntural não era propícia a isso. E aí devemos dizer que houve aqui um grande falhanço, não só dos políticos, mas também dos técnicos. O FMI, que veio para esta discussão dos programas de ajustamento como uma entidade técnica que poderia dar cobertura, porque nos mecanismos europeus não havia nenhuma entidade que tivesse experiência neste tipo de programas. Obviamente era a entidade a qual cabia também mais responsabilidade e também a entidade que está mais neutra relativamente a todo este processo. Ou seja, por um lado tem lá dinheiro e está a participar no programa, por outro lado também tem que ter em conta de que os programas de ajustamento têm que cumprir determinados objetivos. E esses objetivos, isso está nas próprias regras dos empréstimos do FMI, é que a dívida seja sustentável a médio e longo prazo, ou que a dívida, ou que hajam programas para trazer a dívida dos países que estão a ser ajudados para níveis sustentáveis a médio e longo prazo. E, obviamente, é uma verdade que não era preciso ser técnico do FMI para perceber, no caso da Grécia, já há muito tempo, não é? Agora, também, nós, neste processo todo, nos últimos 2 anos, percebemos que a Europa caminha de forma muito lenta e muito devagar, não é? São 17, neste caso 27 Estados-membros, mas 17 na zona do euro, que obviamente têm opiniões muitas vezes diferentes, existe alguma rigidez, existem Estados que têm maior peso do que outros, têm que satisfazer os seus eleitorados, têm que satisfazer as suas próprias regras constitucionais e, portanto, os passos que são dados são passos muito lentos. Aqui o grande problema é que a lentidão de processos dentro da zona euro faz perigar toda a sustentabilidade da própria zona euro. O FMI era a entidade que, de facto, os próprios alemães sabem que a dívida grega não é sustentável desde o momento zero, antes até de nós, se calhar, estamos aqui a discutir isso. Agora, há aqui um problema político, não é? Existe aqui uma crise que foi uma crise financeira, que tem reminiscências no subprime nos Estados Unidos. Hoje em dia vivemos, sobretudo, uma crise política, não é? Uma crise de políticos, que são problemas que não são os técnicos que têm a resolver, não é o FMI, nem os técnicos. Em última análise, até o Sr. Mário Draghi tem grandes limitações como técnico, como bom técnico, e neste caso até tem sido uma pessoa muito voluntariosa no sentido de salvar o euro, ou pelo menos criar uma safety net para toda a zona euro. Mas os técnicos têm aqui, já neste momento, os técnicos, os economistas, as pessoas que percebem destas coisas, de facto têm um poder muito pouco limitado na resolução do problema. Estamos a começar a precisar mais de negociadores e de coaches do que de é um problema economistas. político, basicamente isto é um problema político. Diogo, e nos termos de acordo com a Grécia, temos que quase mais de 90% da dívida grega fica agora na mão dos institucionais. Isto aumenta a pressão para que haja um perdão de dívida à Grécia? Quer dizer, para já retira a pressão das instituições privadas europeias e o maior receio e a maior, digamos, pressão que tinha a Alemanha, que tinha a França em termos internos, vinha sobretudo dessa detenção por instituições privadas. A partir do momento onde, de facto, 90% da dívida está agora dentro das mãos de Estados e do Fundo de Resgate e do próprio BCE, de facto, as soluções negociadas são um bocadinho mais fáceis de obter. Também retira um bocadinho da própria pressão que persistia sobre a Grécia, sobre a sua sustentabilidade. Ou seja, se de facto amanhã a Grécia decide desaparecer enquanto Estado da zona euro, deixa de haver uma parte da pressão que existia em termos de acesso a mercados, em termos de acesso a financiamento para a sua banca, dado ao facto que uma grande parte da dívida está de facto fora do país atualmente. Agora, o problema da Grécia é de facto um problema já o dissemos várias vezes, de sustentabilidade. Dar oxigênio ao país, seja isso através de perdão de juros ou através de perdão de dívida, dar prazo, dar tempo, de facto, para o problema ser absorvido, nem que seja através, de facto, de uma diluição ao longo das décadas, permite dar um sinal político, permite dar um sinal ao próprio povo grego de que os esforços que estão a ser feitos não vão ser vãos.
porque há uma solução, há uma luz ao fim do túnel, embora esse túnel seja de facto relativamente longo, é preciso dar a noção às pessoas que os esforços que estão a ser feitos não são vãos, o que parecia ser o caso até agora, porque basicamente todos os esforços... Parecia que estava a deitar areia para um saco que estava roto. Sim, e os níveis de dívida da Grécia só continuavam a aumentar. A partir do momento onde se chega a uma situação onde o Estado grego está de facto com um saldo primário positivo, onde há um esforço partilhado, inclusive pelos Estados europeus, de redução do peso dos juros e, portanto, de redução do peso da dívida no seu conjunto, de facto dá um sinal de que estamos todos a trabalhar para o mesmo caminho, e um caminho que é difícil sim, mas um caminho pelo menos com uma solução final. Vês este caminho que está a ser de facto agora trilhado e que poderá culminar com perdão de dívida da Grécia, tu vês isso como um sinal de solidariedade do euro para com a Grécia, que vai ser capaz de convencer os mercados que a Europa é um projeto sério, ou pelo contrário abre também portas a que a Grécia possa, por exemplo, sair do euro sem que isso tenha grandes consequências? Não, acho que é sobretudo um sinal de realismo, ou seja, deixamos de estar de facto perante vozes perentórias e políticas e mais perante um discurso de verdade sobre o que é sustentável, o que é atingível em termos de redução do déficit, em termos de redução do peso do endividamento. Agora, se a solução passa por um perdão de juros ou um perdão de dívida, basicamente tanto faz, porque acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Está-se a reduzir o valor de mercado de uma dívida que foi emitida, neste caso por instituições internacionais ou por acordos bilaterais entre Estados. O que é certo é que também não pode existir, e continua a haver por enquanto, financiamentos com divergências tão importantes em termos de taxas de juros. Quando a Alemanha está a pagar 1,4% a 10 anos, a França 2%, não podemos ter esses mesmos Estados a emprestar a outros Estados da zona euro a 4% ou a 5%, no caso do FMI. Aqui haver ganhos de carry trade. Sim, basicamente estão a aproveitar de uma situação de crise, estão a aproveitar de certa forma do seu poder negocial sobre a Grécia e sobre esta situação desconfortável de um Estado não ser o dono da sua própria moeda para, de facto, realizar proveitos significativos nos seus orçamentos e fazer pesar um esforço demasiado elevado a uma população que já está asfixiada completamente. Diogo, e olhando para a Grécia, mas agora do ponto de vista do mercado. Verdade que houve aqui uma situação menos penosa para os investidores privados desta vez, até porque já pagaram uma fatura alta em março. Aquilo que te pergunto é, a Grécia, de forma autónoma, vai regressar aos mercados com que prazo? Não te peço um ano preciso, mas... De 24 de setembro. Exatamente. Aliás, diz-se até que o mundo acaba daqui a um mês, Exato. Portanto, na realidade menos. é menos. Portanto, na realidade isto já nem sequer se coloca, mas um plano B caso não acabe. Eu acho que, bom, é futurologia, evidentemente, claro. Mas a Grécia demorará algum tempo efetivamente a regressar aos mercados. Se quisermos, creio que será o último dos países intervencionados a conseguir fazer esse regresso aos mercados. A Irlanda parece estar relativamente bem encaminhada. Portugal poderá estar melhor encaminhado caso efetivamente tenhamos aqui alguma renegociação de condições, mesmo sem dizer a palavra renegociação. E a Grécia, enfim, tem todo um historial que pesa e que vai certamente pesar quando for o regresso aos mercados. Eu não estou só a falar que foi todo o programa de ajustamento, estou também a falar do que levou a esse programa de ajustamento, com, enfim, todas as questões relativamente ao encobrimento de contas públicas que surgiram no caminho de entrada e depois dos primeiros anos do euro. E, portanto, diria que o processo grego é um processo mais lento e que não vejo a Grécia a regressar alegremente aos mercados antes de pelo menos 2 anos de mais 2 anos de financiamento. Sendo que, um bocadinho como o Diogo disse, dado que a dívida vai estar cada vez mais junto dos investidores institucionais, a situação também se pode resolver de uma forma muito mais simples e, portanto, a pressão, digamos assim, para que a Grécia volte aos mercados também pode não ser tão elevada como aquela que seria caso o primeiro plano inicial tivesse sido levado à letra. Mas como é que funciona? Porque para as pessoas perceberem, estamos a falar quase de vazar
um cartão de crédito e passar essa dívida para outros, que nesta altura são os institucionais. Os mercados olham para o cartão de crédito que ficou vazio e voltam a investir no país, ou Não, continuam a olhar os mercados vão sobretudo olhar- para o risco de não pagamento? Os mercados vão olhar para qual é o nível de endividamento, primeiro do Estado grego, mas também daquilo que é a economia grega. Aliás, essa é uma das questões essenciais e é uma das maiores questões portuguesas, aliás. Nem é tanto o peso da dívida pública sobre o PIB, mas muito, se calhar, o peso da dívida total da economia portuguesa sobre o PIB, que ultrapassava no início da crise os 300% e era maioritariamente privada. E, portanto, há aqui uma questão de endividamento global da economia, que é para o qual os investidores efetivamente vão olhar. Agora, a questão essencial aqui no meio, o que permite perceber se a Grécia pode vir ou não ao mercado, há duas questões aqui. Se efetivamente as contas públicas gregas conseguem estar a um nível que seja sustentável, digamos assim, e saldo primário zero indica o início, pelo menos, dessa sustentabilidade, mas temos que fazer com que a economia pare, efetivamente, de registar as quedas enormes que têm tido até agora. E, por outro lado, a questão essencial relativamente a qualquer um destes países é qual é o enquadramento institucional europeu no meio disto tudo. Nós não temos falado agora de mutualização de dívida europeia, tem sido um tema que tem estado fora dos holofotes, mas o que é certo é que nós a Europa ia muito mal preparada para esta crise sucede e, enfim, os passos que têm vindo a ser dados têm sido modestos face a criar uma estrutura que seja mais sólida, mas essa estrutura sólida é perfeitamente essencial para garantir, enfim, níveis de financiamento e de crescimento adequados às várias economias europeias e, portanto, a resposta europeia ainda há de chegar para que esta crise seja definitivamente resolvida. E vamos continuar a falar sobre este e outros temas da segunda parte deste Bloomberg. Fique por aí, voltamos já a seguir.